Um ponto de pauta deliberativa. No nosso sindicato, Bonetti, as assembleias elas são soberanas. Então, o que a gente coloca de bom tom, certo, é que você não decida, por exemplo, um assunto muito importante com 10, 15 pessoas. Hoje nós estamos com 100 pessoas, certo? Então, nesse sentido... Sim, é verdade. Eu estou colocando... É minha sugestão de colocar esse ponto em pauta. Tá? Então, Bonetti, vamos colocar o ponto em pauta e na hora do ponto nós discutimos se será uma deliberação, certo? Qual o alcance dessa deliberação? Contempla? Tudo bem. Então eu consulto a plenária se há a concordância sobre esse arranjo, ou seja, esse ponto de pauta será discutido como quarto ponto, tá? Se haverá deliberação ou não, se haverá só consulta, isso é para discutir durante o próprio ponto. Tudo bem? Sem contrariedades, então, Marli, podemos prosseguir. A proposta do Marins também, cadê o Bonetti? Ela coloca participação de todas as unidades nas decisões sobre a greve. Isso nós podemos aprovar. Como isso vai se dar e em que momento isso vai ser na próxima Assembleia ou não, isso aí a gente discute depois. Tá certo? Então, vamos abrir a sessão de informes. Gostaria de saber quem se inscreve. Marins, você quer fazer algum informe sobre a ida do delegado para essa plena de amanhã, sobre esse ato que vai estar à venda em Brasília? Aldemir, pode informar? Por favor. Boa tarde, pessoal. Nós temos na Assembleia passada nós escolhemos um docente e um técnico para que estivesse em Brasília. Eles estão indo hoje, tá? Lá fizeram um acampamento em frente ao Ministério do Planejamento. Então eles estão lá, eles estão indo hoje, vão ficar lá acampados, tá? Até na próxima plena, que será no sábado, dia 24. Eles também foram eleitos como delegados e estarão participando da 104ª plena em Brasília. Então foi o professor Patrick de São Roque e o técnico administrativo Felipe, lá de Cubatão. Saiu agora o boletim número 18, né, também, vocês devem ter lido, né? Bom, acho que de informes, a parte do pessoal ter ido lá até Brasília, é só isso. Lembra mais alguma coisa? Tem também? Então, vamos lá. Oi, pois não. Sim, pessoal, tem uma novidade. No Instituto Federal de Brasília, na verdade eu não tenho essa informação, você tem quem foi que fez essa denúncia, Marins? Houve uma denúncia ao Ministério Público, tá? E eles fizeram uma denúncia assim, que o Duvanier, né, que seria a Secretaria de Recursos Humanos, não está recebendo o pessoal que está em greve. E essa denúncia que foi feita ao Ministério Público seria que o secretário, o Duvanier Paiva, responderia por... Agora me falhou a memória, Marins, me ajuda. Improbidade administrativa. Porque o serviço público tem que continuar, seria mais ou menos nessa base. E como ele não recebe, a greve não acaba. E isso traz prejuízos à população. Então, ele, como gestor público, teria que estar recebendo para que desse uma solução. Então, como ele não recebe, tá, o Ministério Público está entrando com uma ação, né? E o advogado da Nacional é que está vendo essa situação. Eu liguei, não tive ainda informações mais concretas. Mais tarde eu vou ligar para saber o que está ocorrendo. E se der tempo eu ainda informo nessa Assembleia. Eu posso informar também sobre Cubatão, Marisa? Então, é o seguinte também, pessoal. O pessoal que veio de Cubatão, nós temos uma reunião à noite.
e nós teremos que sair um pouco antes, talvez, da Assembleia acabar. Então eu peço desculpas, tá? Já vou avisando de antemão, né? O horário aí qualquer, pessoal, a gente tem que sair daqui 5 horas, né? Nós temos uma reunião às 7h30 lá, às 7h30 lá em Cubatão. Então nós gostaríamos de estar lá para poder participar, então nós vamos pedindo desculpa porque nós vamos sair mais cedo. Alguém mais para informes? Bom, na 103ª plena, foi tirada uma contraproposta que seria apresentada ao ministro Fernando Haddad, porque a pauta foi dividida em 2 pontos. Um que seria negociado com o MEC e um que seria negociado com o MPOG. E foi marcada, então, uma audiência que ocorreu no dia 15 de setembro com o ministro Fernando Haddad. Nessa audiência estiveram presentes a Comissão de Negociação do Sinasef e os representantes do Comando Nacional de Greve. Eles se reuniram às 17h30 da 15ª e entregaram a contraproposta que foi construída na 103ª plena. O relatório dessa audiência, não vou fazer a leitura, vou apenas sintetizar. O ministro questionou a contraproposta, principalmente naquilo que tange a manutenção dos 14,67%, alegando que isso seria, então, teria que ser discutido, tratado com o MPOG. A comissão que estava presente, então, achou por bem não polemizar essa questão e começou a discutir, então, os itens seguintes. Sobre os concursos públicos, o ministro informou que já existe um decreto presidencial que autoriza os reitores a realizarem concurso público para as vagas na rede, né? E com a utilização do banco de professores equivalentes, tá? Ele informou que a aprovação do PL 2134 no caso, vai agilizar um pouco essa situação. Em relação ao Colégio Pedro II, o ministro informou que só haverá concurso após a aprovação desse projeto de lei, 2134. Sobre a progressão docente, que é o artigo 120 da Lei 11.784, o ministro disse que finalmente havia entendido o que o Sinasef vinha discutindo, porque acho que ele não tinha conhecimento de que havia sido interrompida a progressão docente dentro do interregno de 18 meses e passou a ser de 24. Então, ele disse que vai se empenhar pessoalmente, junto ao MPOG, né, para que esse caso seja resolvido. Mas caso ele não consiga, com o MPOG, resolver essa questão, ele vai recorrer às instâncias superiores, no caso, a Advocacia Geral da União, para arbitrar sobre essa questão, tá? Aí, nesse momento, o ministro fez um discurso sobre a necessidade do Sinasef assinar o acordo, integrar o acordo que a Andes e o Proifes fizeram, principalmente no sentido de poder participar do GT de reestruturação de carreiras. Então, na sequência, foi tratada a questão da capacitação para os técnicos administrativos e o ministro afirmou que isso se resolve facilmente com uma publicação e uma orientação, né? E que o mesmo também vale para a jornada de 30 horas, pelo que o relatório coloca aqui. Então, o ministro estaria disposto a empenhar esforços, né, envidar esforços para defender tanto a capacitação para os técnicos administrativos, a implantação do regime de 30 horas. Com relação ao auxílio transporte, a resposta foi de que realmente esse tema só poderá ser tratado em reunião com o MPOG. Ou seja, tudo que diz questão a verba, né, tem que ser discutido com o MPOG. A comissão que estava presente, então, a Comissão Permanente de Negociação, destacou a necessidade de democratizar os institutos federais
e defendendo principalmente que a participação dos servidores técnicos administrativos também tem que se dar nos processos eleitorais para os cargos de reitor e para diretores de campus, né? Esse tema não foi aprofundado nessa audiência, tá? Segundo o relatório. E a comissão também retomou o debate sobre o reajuste de 14,67 e o ministro reafirmou que não tem possibilidades de alteração no acordo que já foi feito entre a Andes e o Proifes e que não terá reajuste para os técnicos administrativos e essa possibilidade só está sinalizada para 2013. Bom, o GT da reestruturação da carreira dos tais está mantido, nessa audiência foi mantido, e ao final da reunião, a comissão deixou claro que nós temos então uma plenária marcada para o dia 24 de setembro e que por isso há a necessidade de que o ministro responda a essa contraproposta até o dia 21, ou seja, até amanhã, para que essa plenária do Sinasef do dia 24 possa analisar os pontos que ele eventualmente não venha a atender. Tá? O relatório foi esse, ele está disponível no site do sinasef.org.br, para quem quiser, juntamente com a contraproposta do Sinasef, que apresenta 10 itens de negociação. Bom, acho que é isso. A Lúcia agora está inscrita para informes, né? Isso. Boa tarde, Lúcia do Campo São Paulo, técnica em educação. A respeito das 30 horas semanais, semana retrasada, eu solicitei ao Sinasef para encaminhar para todos os sindicalizados ou não, a nossa proposta, né, para que os administrativos, né, se organizassem em cada campus, discutissem e mandassem as suas propostas para que nós possamos fazer uma única para levarmos para negociar com o reitor. Até o momento, somente Cubatão, Sertãozinho e Suzano respondeu ao e-mail. Tá? Então, quem estiver aí escutando de outros campos, por favor, administrativos, se organizem, discutam entre vocês a viabilidade de fazer às 6 horas e mandem por e-mail para mim. Outra questão é uma servidora lá de Suzano, que juntamente com a proposta das 30 horas semanais, ela colocou uma questão de que a assistente social está trabalhando 8 horas no campus. E o decreto diz que o assistente social deve trabalhar 6 horas. E ela solicitou que seja colocado como pauta também de reivindicação na negociação com o reitor. É só isso, obrigada. César agora. Alô, boa tarde. Meu informe é quase uma análise de conjuntura um pouquinho. Né, os informes às vezes esbarram um pouquinho nisso. Essa semana foi veiculado na região de Sorocaba, no jornal, acho que da Globo, a TV Tem, sobre a greve.